ter esse privilégio nessa noite, amém? Desde já eu quero pedir, por gentileza, para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje eu quero pregar uma mensagem que tem como título Vivendo Milagres no Meio do Caos. Nós vamos viver milagres no meio do caos. Você crê nisso? Eu queria que você não só abrisse a sua Bíblia, como você também não fechasse ela. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem expositiva. E uma mensagem expositiva é aquela que a gente deixa o texto falar conosco. Amém? Então eu queria que, por gentileza, você deixasse a sua Bíblia aberta em Atos 16, porque nós vamos imergir nesse texto. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. O texto diz assim: e chegou a Derbe e Listra. Aqui o texto está falando de Paulo e Silas. E aí diz, e chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Primeira pergunta para os irmãos. O texto diz, Timóteo discípulo ou discípulo Timóteo? Como que está escrito aí? Discípulo Timóteo. E isso muda tudo. Porque para Timóteo, mais importante do que o seu nome, é a missão que ele carregava. Mais importante do que o nosso nome, do que nós somos, é a missão de Deus, é o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que é discípulo Timóteo. A palavra discípulo, ela tem uma raiz que significa aprendiz no original, mathetes. E na verdade todos nós somos discípulos de Jesus. Não importa se você é um novo convertido, ou se você tem 5, 10, 20, 30 anos de conversão, nós somos discípulos de Jesus. Aí o texto continua dizendo, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Repita assim comigo, filho de crente. Mais uma vez, filho de crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Vocês perceberam no texto porque Timóteo era discípulo? Porque ele era filho de crente. E isso faz toda a diferença, porque se olharmos aqui no nosso meio, na Bereana e Itaquá, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje porque foram alcançadas pela oração da mãe. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje que são discípulos de Jesus por conta de joelhos dobrados da avó. Quer ver quem aqui foi alcançado por um familiar? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem foi alcançado pela oração de algum familiar? Olha o tanto de gente. E aí talvez se você que não levantou a mão, você diga, meu irmão, não é meu caso. Porque eu não tive uma mãe cristã. Eu não tive um pai cristão. Eu não vim de uma família estruturada nessa área. E eu digo para você, tamo junto, porque eu também não. Eu não tive uma base cristã. Eu não tive uma mãe, um pai cristão, uma avó cristã. Mas a partir de mim eu sei que Deus vai começar uma nova história. Talvez você não teve uma mãe cristã, um pai cristão, mas a partir de você, Deus muda a história da sua geração. Eu estou liberando essa palavra, quem crê pega. A partir de você, Deus começa uma nova história. A sua posteridade, os seus filhos, os seus netos vão poder dizer, o meu pai é um homem de fé, a minha mãe é um homem de fé, porque a partir de você, Deus faz nova todas as coisas. Eu já estou pregando essa palavra, amém, irmãos? Fica ligado, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, fica ligado. Porque às vezes a gente pensa assim, o pregador ele vai ler todo o texto, aí ele vai voltar, ele vai explicar. Não, eu estou lendo e estou pregando aqui, amém? Estou liberando essa palavra. Então você não vai reproduzir a ausência que você teve, você vai ser a presença no meio dessa ausência. Muitas pessoas reproduzem a ausência que tiveram, mas no seu caso vai ser diferente, porque você não vai reproduzir a ausência que teve, você vai ser a presença no meio dessa ausência. Aí o versículo 3 diz, e Paulo quis que este, falando de Timóteo, fosse com ele,
e tomando Timóteo, o circuncidou por causa dos judeus que estavam com ele, que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Isso aqui parece ser contraditório agora, porque em Atos capítulo 15 vai acontecer aquilo que nós conhecemos como o Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém foi debatido a questão da obrigatoriedade da circuncisão. E nesse concílio ficou claro, ficou nítido, que não era mais necessário para os novos convertidos, para aqueles que entregavam a vida para Jesus, terem que se circuncidar, porque a nova circuncisão agora não é uma circuncisão física, mas é uma circuncisão de coração, porque nós somos salvos não por aquilo que fazemos, nós somos salvos não pelas nossas obras, nós somos salvos por aquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário por nós. Então em Atos 15, o apóstolo Paulo ele foi um dos defensores disso, dizendo não é mais obrigatório, não precisa mais circuncidar. Só que aí quando viramos a página, Atos 16, o que está acontecendo? Paulo está circuncidando Timóteo. E a pergunta que fica no ar é por quê? Por que que no capítulo 15 Paulo defende, Paulo vai contra esse ato, e no capítulo 16 Paulo está circuncidando Timóteo? O texto vai responder, o texto diz que Paulo faz isso por causa dos judeus. E aqui eu aprendo uma coisa: muitas vezes para pregar o evangelho de Jesus, precisaremos abrir mão dos nossos direitos. Paulo precisava fazer esse ato, sim ou não? Sim ou não? Não precisava, porque não era mais obrigatório. Mas por que Paulo faz? Porque Paulo entendeu: eu preciso alcançar os corações. Por mais que esse ato para mim não significa nada, Paulo sabia que aquilo era importante para os judeus. E para ganhar o coração dos judeus, Paulo decide: eu vou abrir mão dos meus direitos, porque a palavra de Jesus precisa ser anunciada nesse lugar. E aí o texto continua, versículo 4, e diz: e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em números. O texto não diz que as igrejas cresciam e eram fortalecidas na estrutura e na infraestrutura, ainda que hoje isso seja importante. O texto não diz que as igrejas cresciam e se fortaleciam no marketing. Está aqui o Thales que é de marketing, e hoje isso é importante. O texto diz que a igreja crescia e era confirmada na fé. Meu irmão, o que mais nós precisamos nos dias de hoje é de fé. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: ei meu irmão, com voz de pentecostal, vamos lá. Ei meu irmão, nós precisamos de fé. Põe um fundinho pentecostal aí, varão. Aí, vamos. Irmão, hoje eu tomei Red Bull, eu vim pregar para quem está com fome, amém? Você está com fome da palavra de Deus? Amém? Então levanta a mão para o alto e dá um glória a Deus aí. Amém. Vamos lá, Jesus está aqui nesse lugar. Então o texto diz que as igrejas cresciam e eram confirmadas na fé. E nós precisamos de fé nos dias de hoje. Eu vou além. Não basta só ter fé, precisa ter fé e precisa crer também. Agora deu tela azul, irmão, bugou. Por quê? Fé e crer não é a mesma coisa? Não, são similares, andam juntas, mas não são a mesma coisa. Fé é acreditar sem ver. Fé é não ver, mas ter a certeza que Deus vai colocar o chão para mim pisar. Fé é um verbo passivo, enquanto crer é um verbo ativo. Fé, eu não vejo, mas eu tenho a certeza que Deus vai colocar o chão para eu pisar. Verbo passivo. Agora, se eu creio, eu piso. Se eu creio, eu ando. Se eu creio, eu caminho, tendo a certeza que Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso.
O verbo crer te coloca em movimento. O verbo crer te coloca em ação. Fé eu não vejo, mas crer eu vejo. Crer eu caminho debaixo do milagre. Crer eu caminho debaixo da palavra de Jesus. Crer eu faço igual Pedro. Ei Pedro, vem, e eu caminho por sobre as águas. Fé é acreditar sem ver. E crer é trazer à realidade aquilo que você acredita. Fé eu não vejo, mas crer eu caminho vendo o milagre acontecer. Enquanto fé eu não vejo, crer eu vejo o milagre acontecer, Thales. Quer ver um exemplo? João capítulo 11, não precisa abrir que eu tenho certeza que todo mundo conhece esse texto. João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus chega numa aldeia chamada Betânia. E quando Jesus chega nessa aldeia, a Bíblia diz que Lázaro, seu amigo, está morto há 4 dias. Jesus ele dá uma ordem clara dizendo a todos: tirem a pedra. Maria, quando escuta essa ordem de Jesus, ela chega para Jesus e começa a questioná-lo dizendo: mestre, já faz 4 dias, o corpo já cheira mal, o corpo já está em estado avançado de decomposição. Só que aí João 11:40, Jesus vai dizer para ela: ei mulher, se creres verás, se creres verás, se creres verás, se creres verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Ei meu irmão, eu não sei qual é o nível de fé que você chegou aqui hoje, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e Ele está gerando fé no meu e no seu coração. Se creres verás a glória de Deus, se creres você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Atos 6:16 diz assim, eu vou acelerar um pouco mais agora, para a gente ganhar tempo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Isso aqui é outra maluquice do texto, desculpa a expressão. Porque em Marcos 16:15, Jesus ele dá uma ordem clara. Qual é a ordem de Jesus? Quem é bom de Bíblia aí, Bereano, se lembra? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Agora olha como isso é maluco. Porque em Atos 16, o Espírito Santo está dizendo não para Paulo. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia. Diga comigo, Ásia. Grava esse local. Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia. Paulo queria pregar o Evangelho em Bitínia. E o Espírito Santo diz não. E isso mexe comigo. Porque Jesus deu uma ordem, Welson: ide e pregai. E por que o Espírito Santo está dizendo não? Será que o Espírito Santo e Jesus estão entrando em desacordo? Será que o Espírito Santo e Jesus estão se desentendendo? Não. Porque não tem como, nós sabemos que o Espírito Santo é coigual, é coeterno com o Filho. O Espírito Santo é coigual, é coeterno com o Pai. Então não tem como eles divergirem de pensamento. E a pergunta que fica é: então por que o Espírito Santo não permite Paulo pregar na Ásia? Porque muitas vezes nós achamos que estamos cumprindo a agenda de Deus, quando na verdade só estamos cumprindo a nossa agenda. Eu vou de novo. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, os projetos de Deus, mas na verdade estamos fazendo os nossos projetos, vivendo os nossos sonhos dentro da nossa agenda. A agenda de Deus para Paulo não era a Ásia, a agenda de Deus para Paulo era a Macedônia. Nós precisamos entender que Deus está no nosso amanhã, e estando no nosso amanhã, Deus sabe aquilo que é melhor para nós.
Deus, estando no amanhã de Paulo, ele sabia que na Ásia Paulo iria pregar somente, mas na Macedônia Paulo iria pregar, libertar, cadeias iam quebrar, portas iam ser abertas, igrejas iam ser geradas para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe, muitas vezes nós chegamos diante de Deus e pedimos: Deus, abre essa porta de emprego para mim. Deus, me abençoa nesse projeto. E Deus diz não. E por que Deus diz não? Porque Deus está no nosso amanhã. E estando no nosso amanhã, Deus sabe, essa porta não vai ser boa para você. Estando no seu amanhã, Deus sabe, esse projeto não vai ser bênção na sua vida. Por isso muitas vezes Deus vai dizer não. Mas fique tranquilo, porque todas as vezes que Deus diz não, é porque Ele tem algo maior, é porque Ele tem algo melhor preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, todas as vezes que você ouvir um não de Deus, erga suas mãos para os céus e glorifique, porque Deus está preparando uma porta melhor. Todas as vezes que o Espírito Santo te disser não, levante as suas mãos e glorifique, porque o Deus está preparando uma porta maior para o nome dele ser glorificado na sua vida. Por isso, eu não sei você, mas eu prefiro ficar na agenda de Deus, irmão. Eu prefiro viver a agenda de Deus. Paulo queria pregar o evangelho aonde? Quem aí se lembra? Na Ásia. Aí sim, os irmãos estão ligados. Na Ásia. E o Espírito Santo diz o quê? Não. Agora olha o que acontece, Thales, quando você decide cumprir a agenda de Deus. Atos versículo 16, 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Aqui Paulo está na Macedônia já. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que essa estivesse atenta àquilo que Paulo dizia. Ninguém deu glória a Deus porque ninguém entendeu, mas eu vou explicar. Paulo queria pregar o evangelho aonde? E o Espírito Santo disse? E aí Paulo vai para Macedônia. E a primeira pessoa que vai ouvir a mensagem de Paulo é uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que essa mulher era da cidade de Tiatira. Quem está fazendo semear na palavra aí? Deixa eu ver. Já está pegando, né? Eu falo, pastor. Quem está entendendo aí? Ninguém está entendendo, só quem está fazendo semeando a palavra. Por quê? O pastor no semeando a palavra, ele está falando de 7 igrejas. De que lugar? Fala aí, Raila. De que lugar? Dessas 7 igrejas, existe uma igreja chamada Igreja de Tiatira. Paulo queria pregar na Ásia, e o Espírito Santo disse não. Mas quando Paulo decide cumprir a agenda de Deus, Deus traz a Ásia até Paulo. Paulo queria pregar na Ásia, mas ele disse: eu vou cumprir a agenda de Deus. E quando Paulo cumpre a agenda de Deus, Deus traz a Ásia até Paulo. Deus diz: Paulo, fica tranquilo, você não precisa ir até a Ásia pregar o evangelho, porque eu, o Senhor, quando você cumpre aquilo que eu determinei, eu trago aquilo que você precisa diante dos seus olhos.
Quando você se preocupa em viver a agenda de Deus, meu irmão, Deus coloca diante dos seus olhos aquilo que você precisa. Eu quero liberar essa palavra nessa noite. Feche seus olhos por uns segundos. Nessa noite o Espírito Santo vai colocar algumas pessoas aqui dentro da agenda dele. O Espírito Santo vai cancelar a sua agenda pessoal, vai fazer você viver a agenda dele, e dentro da agenda dele, Deus vai te surpreender. Dentro da agenda de Deus vai ter milagres, vai ter surpresas. Por isso fique na agenda de Deus na sua vida. Paulo queria pregar na Ásia, mas ele obedece o chamado de Deus. E quando ele chega na Macedônia, não é uma mulher da Macedônia que ouve, não é uma mulher de Filipos que ouve, é uma mulher da Ásia. Por isso, meu irmão, fique na agenda de Deus. E aí o texto diz: e o Senhor lhe abriu o coração. Meu Deus. E o Senhor lhe abriu o coração. Meu irmão, eu estou pregando, mas eu não tenho a chave para abrir o coração. A Bíblia diz que o Senhor abriu o coração. A palavra abrir aqui traz uma ideia de porta. E toda porta, para abrir, nós precisamos do quê? De uma chave. A ideia do texto aqui não é alguém que força a maçaneta, é alguém que tem uma chave que abre aquilo que ninguém pode abrir. A ideia do texto é alguém que tem uma chave para abrir portas que ninguém pode abrir. Sabe, irmãos, o meu papel é pregar, mas eu não tenho a capacidade de abrir os corações. Mas eu sei que enquanto eu estou pregando essa mensagem, o Espírito Santo, que tem a chave, está abrindo corações aqui nessa noite. O meu e o seu papel é fazer igual Paulo, é pregar a palavra, e Deus abrirá os corações. Sabe, por isso prega o Evangelho, irmãos. Pregue o Evangelho dentro da sua casa. Talvez você diga assim: ah, irmão, meu marido tem um coração duro, meu marido tem um coração de pedra. Mas nessa noite eu estou pregando sobre um Deus que tem chaves que abre coração de pedra. Eu estou pregando de um Deus que abre corações duros. Talvez você diga: irmão, os meus filhos são incrédulos. Mas o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite tem chave para abrir corações incrédulos também. Por isso o nosso papel é pregar a palavra de Deus, e o Senhor abrirá os corações, amém? E aí nós chegamos, deixa eu ver qual versículo que eu nem lembro, versículo 14 de Atos. Mas para ganharmos tempo, eu vou resumir rapidamente o que acontece entre os versículos 14 e 20. A Bíblia diz que Paulo ele começa a pregar na Macedônia. O Senhor começa a abrir os corações. E aí, entre Atos 14 e 20, o apóstolo Paulo vai encontrar uma mulher com espírito de Pitom, com espírito de adivinhação. Quem aí conhece o profeta Joma da internet? Quem aí? Não precisa ter vergonha, não. O Joma, quem que é o Joma? Para quem não sabe, é um maluco que fica na internet dando umas profetadas e cobrando pix. Quem já viu esses malucos na internet? Tem de monte, mas isso não é novidade, porque na época de Paulo, em Atos, já tinha os Joma espalhados na região. No caso era uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher ela revelava, e ela gerava muita grana, ela gerava muito lucro. E aí quando o apóstolo Paulo ele encontra essa mulher, pastor Arnaldo, ele não vai entrevistar o demônio. Ele não vai perguntar de onde vem, para onde vai, qual é o seu nome. O apóstolo Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Aquela mulher é completamente liberta, e o nome de Jesus é glorificado. Só que aí você pensa assim: depois disso Paulo foi honrado, né? Depois disso Paulo e Silas foram aplaudidos. Por quê? Ele libertou uma mulher endemoniada. Só que não é a realidade. Depois disso, ao invés de receber aplausos, eles recebem açoites. Ao invés de receber honra, eles recebem prisão, cárcere. E Paulo e Silas são mandados
para a prisão. Você está com o texto aberto, sim ou não? Sim. Olha o versículo 20. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Nessa passagem aqui tem uma cereja, igual eu gosto de dizer. Se você lê muito rápido, você não pega, você não entende. Mas se você ler com calma, você vai perceber o que o texto está dizendo. Quer ver, João, você não deu um glória até agora, sobe aqui, que eu vou te usar agora, varão, vai pregar aqui comigo. Eu quero fazer isso de forma bem lúdica, aqui ó, João vai encenar aqui comigo. O texto diz, João, que eles pegaram Paulo e Silas, lançaram na prisão e amarraram Paulo e Silas. Como que é na sua cabeça alguém amarrado? Faz aí a cena. Vira pro pessoal lá, tá bom? Tá legal assim? Faz cara de quem tá amarrado. Legal. É isso, quando a gente fala que Paulo e Silas estavam amarrados, faz aí, varão, pode ir, isso, boa. A gente pensa exatamente nessa cena. Pés amarrados e mãos amarradas. Só que desculpa a força de expressão, mas não tem outra palavra para resumir isso. Os guardas eram muito vacilão. Demais. Porque, olha o texto. Versículo 24, está no texto. Eu quero ver se você pega, ó. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Não as mãos. Solta as mãos. Eles amarraram os pés de Paulo e Silas, só que as mãos estavam soltas. E eu não sei se você sabe, mas nos pés do crente tem autoridade, sabia? Deuteronômio capítulo 11, Deus vai dizer: aonde colocar a planta dos seus pés, eu vos darei. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus vai dizer: eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então nos pés de todo crente, João, pode ficar aqui, calma aí, segura aí, varão. Você está ensinando bem. Nos pés de todo crente tem o quê? Autoridade. Então quando os guardas amarraram os pés de Paulo e Silas, eles pensaram, acabou a autoridade deles. Por quê? Eu amarrei os pés. Só que eles esqueceram que na mão do crente também há autoridade. Porque Jesus diz em Marcos 16, 18: e colocarão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Eu vou dar outro texto para ver se você dá glória a Deus. Fica aí, João. Êxodo capítulo 17 diz: e Moisés, erguendo as mãos para o alto, o povo de Israel prevalecia. Se for para Jesus, pode aplaudir. Sabe, irmãos, por isso está no meio do cárcere, está no meio da dificuldade, levanta suas mãos para o alto e declare: Deus ainda está no controle de tudo, Deus ainda está no controle da minha vida, Deus ainda está no controle dessa situação. Sabe, os pés estavam amarrados, mas as mãos estavam livres. Será que tem alguém de mãos livres nessa noite, que pode colocar as mãos lá no alto e dizer: Senhor, eu te adoro nessa noite, Jesus. Eu glorifico o teu nome em meio à dificuldade, eu glorifico o teu nome em meio ao cárcere. Eu declaro, porque eu sei que logo logo o Senhor irá se manifestar nesse lugar. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesse lugar. Atos 16, 25. A Bíblia diz:
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, Paulo e Silas estão presos injustamente. Eles não fizeram nada para estarem presos, mas a Bíblia diz que eles estão presos, mas estão cantando e orando. Estão no cárcere, mas estão cantando e orando. Aleluia. E a Bíblia diz que os outros presos estão ouvindo. E na verdade, eu penso que isso chamaria a atenção de qualquer pessoa. Porque, convenhamos, cantar com dinheiro na conta, todo mundo canta. Cantar quando você tem saúde, todo mundo canta. Cantar quando o casamento vai bem, quando as finanças vai bem, quando os negócios vai bem, qualquer um faz. Mas nessa noite Deus está nos convidando a um novo nível. É cantar no meio do cárcere. É cantar no meio da enfermidade. É cantar no meio do desemprego. É cantar no meio da crise. Porque não importa o que está acontecendo, eu continuo orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. A Bíblia diz, Vitão, que os caras nas outras celas estão ouvindo o cântico de Paulo e Silas. Ah, meu irmão, quando você canta no meio da sua dor, quando você canta no meio do cárcere, as pessoas olham para a sua vida e dizem: como pode? Ele está na dificuldade, João. Ele está, ele está apertado, ele está no desemprego, mas ele continua servindo a Deus, ele continua indo para os cultos. Como pode isso? Se ele não parou, eu também não vou parar. Se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Se ela não desistiu em meio a essa dor, em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, eu também não vou parar. Tem pessoas olhando para a sua vida, meu irmão. Tem pessoas olhando para a sua vida, e no meio dessa dificuldade, a sua vida está inspirando a vida de outras pessoas. No meio da sua dificuldade, enquanto você canta, enquanto você ora, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo impactadas, porque você decidiu: eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou me levantar, erguer as minhas mãos, e eu vou cantar e orar, eu vou cantar e orar. Sabe por que nós devemos cantar e orar no meio da adversidade? Porque no Salmo 126, Deus deixa uma promessa para quem decide cantar e orar no meio do caos. Abre comigo Salmo 126, versículo 5. Meu Deus. Aleluia. Salmos 26, versículo 5. O texto diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se você crê nessa palavra, exalte o nome de Jesus. Ore andarabassore cantarabassore andarabas. Cante, ore no meio do caos. Cante, ore no meio do cárcere, porque logo logo o cântico vai ser de gratidão, porque logo logo o cântico vai ser de alegria. Essa é a promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Aleluia. Atos 16, 26. Olha o que acontece quando você decide cantar e orar no meio do cárcere. Olha o que acontece quando você decide cantar e orar no meio da adversidade. O texto diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
Sabe, no campo natural, os geólogos vão dizer que para acontecer um terremoto é necessário algo. Para acontecer um terremoto é necessário que duas placas tectônicas se choquem uma na outra. E esse choque entre duas placas tectônicas causa aquilo que nós conhecemos como terremoto. Uma pergunta para os irmãos: no Brasil tem terremoto, sim ou não? Não tem. Por que no Brasil não tem terremoto? Aí, ó, boa! Nós estamos em cima de uma placa tectônica. E não tem outra placa tão próxima para causar um choque a ponto de causar um terremoto. Agora olha isso. Em Filipos também não tem. Na Macedônia também não tem. Mas a Bíblia diz que está acontecendo um terremoto. Não tem placas tectônicas, mas a Bíblia diz que está acontecendo um terremoto. Sabe por quê? O terremoto que está acontecendo em Filipos não é um terremoto natural, é um terremoto sobrenatural. Quem está na cidade de Filipos não está sentindo nada. Quem está na Macedônia não está sentindo nada, porque o terremoto está acontecendo dentro do cárcere. Agora quem está dentro do cárcere, quem está dentro daquele ambiente está sentindo, esse ambiente está mudando. Tem algo diferente acontecendo aqui nesse lugar. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Eu estou sentindo as paredes tremer, eu estou sentindo o chão sacudir. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto e as portas foram abertas. De repente veio um terremoto e as cadeias foram quebradas. Ei, Bereana e Itaquá, existe um terremoto de Deus aqui nessa noite. E portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas. Eu declaro isso no nome de Jesus. Há um terremoto de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. E o terremoto de Deus está chacoalhando a minha e a sua vida. Ore andarabassore cantarabás. Cante no meio do caos, irmãos. Cante no meio da dificuldade, porque Deus enviará terremoto. As portas vão ser abertas, as cadeias vão ser quebradas, e você vai poder dizer: agora o cântico é de alegria. Aleluia. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, meu Deus. Última coisa e eu encerro. A Bíblia diz, Atos 16, 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Não é do nada, é de repente. Não é do nada, é de repente. As coisas na vida do crente não acontecem do nada, acontece de repente. Tem uma frase, eu não sei qual é o autor, que diz: às vezes leva tempo até que Deus faça de repente. Às vezes leva tempo até que Deus faça de repente. O que isso quer dizer? Talvez você está num processo dolorido, talvez você está num processo moroso, e dentro desse processo você diz: cadê Deus? Mas aí de repente Deus se manifesta no meio da sua dor. Você está lá dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí de repente algo sobrenatural acontece. Não é do nada, é de repente, porque Deus ama nos surpreender com seu de repente. Abre Atos 22, 6. Olha como os céus são especialistas em fazer coisas de repente. Atos 22, 6 diz, está aqui na tela, varão? Consegue por aí? Atos 22, 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, o que a Bíblia diz? De repente me rodeou uma grande luz do céu. Tá
bom, eu vou dar outro texto de Atos para você glorificar. Atos capítulo 2. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não faz as coisas do nada, Deus faz de repente. Sabe por quê? Qual é a diferença? Do nada eu não espero, do nada eu não tenho expectativas, mas de repente, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que de repente o Senhor vai se manifestar. Por isso, Thales, o arrebatamento da igreja não vai ser do nada. O arrebatamento da igreja vai ser de repente, porque a Bíblia diz que de repente o Senhor virá dos céus e chamará a sua igreja para morar com Ele na eternidade, para sempre, para sempre, para sempre. Eu não sei quando, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei o tempo, mas eu sei que de repente vai acontecer. Por isso que tem pessoas que olham para a sua vida, irmão, e aqui eu não está nem no meu esboço, mas eu sinto do Espírito Santo de dizer isso. Olha para a sua vida hoje e diz: olha, do nada mudou a vida dela, do nada mudou a vida dele. Do nada a família está servindo a Jesus, do nada o marido está crente. Agora você vai poder olhar para essas pessoas e dizer: não, não é do nada, é de repente. Porque você diz que é do nada, porque você não viu eu cantando e orando dentro do cárcere. Mas enquanto eu cantava e orava dentro do cárcere, de repente Deus mandou um terremoto que mudou a minha história. Deus mandou um terremoto que mudou a minha vida. Fica de pé no seu lugar, meu irmão.